111 mil mortes pela Covid-19. Sem elas, seriam 277 mil. O diretor do Instituto Butantan, que apresentou as previsões, disse que o isolamento também vai diminuir o número de infectados, o que significa mais leitos de UTI para casos graves. A ocupação desses leitos já é em torno de 50%, ou seja, nós temos 6 mil leitos ocupados. Se não houvesse sido tomada nenhuma medida, nesse momento nós estaríamos necessitando de mais 3.742 leitos de UTI. Para ficar dentro da previsão mais otimista, a população precisa ajudar. Na capital paulista, fim dos primeiros 15 dias de quarentena, as ruas estavam mais cheias e com trânsito. O governo de São Paulo está monitorando o vai e vem de gente com a ajuda das empresas de telefonia, que fornecem dados sobre a movimentação dos celulares. Essas informações mostram que muitas pessoas já relaxaram. A redução nos deslocamentos, que chegou a 69%, está hoje em 56%. A meta é atingir 70%. Por isso, o governador João Dória subiu o tom. A Polícia Militar do Estado de São Paulo está autorizada a agir para evitar aglomerações. Primeiro, na advertência, na orientação. A segunda etapa será medidas coercitivas, podendo penalizar estas pessoas com as penas previstas em lei. Esse médico e professor de informática médica diz que o Estado de São Paulo ainda está longe de achatar a curva de crescimento no número de casos, ainda alta em relação ao restante do país. Nós precisamos arrochar ainda mais as medidas de contenção para aumentar ainda mais o distanciamento social. Aparentemente, a população de São Paulo ainda não se conscientizou. O prefeito de São Paulo disse que no fim de semana, o avanço da epidemia começou a pressionar os hospitais públicos. Prova disso é que já existe uma demanda alta no Hospital de Campanha do Pacaembu, que começou a funcionar nesta segunda-feira. Até amanhã, praticamente 25% já do Hospital Municipal de Campanha do Pacaembu, que foi aberto hoje para receber o primeiro paciente, já vai estar ocupado. Para essa infectologista, a quarentena vai dar mais tempo para que médicos e cientistas possam trabalhar. Nós médicos, a maior angústia que a gente tem é não conseguir oferecer para o paciente o manejo e o tratamento mais adequado. E a cada dia que passa, sai uma nova experiência de algum país, de algum grupo, dando um detalhe a mais no manejo e salvando mais vidas. Hoje o Dr. Davi Wippe fez um apelo para que as pessoas respeitem a quarentena. Mas dessa vez não falou como médico, mas como paciente curado da Covid-19. Eu quero dizer a vocês que foi um sentimento muito angustiante. Você dormir não sabendo como ia acordar. Felizmente, Deus me ajudou e eu venci a quarentena. E quero dizer também para vocês que não é fácil ficar isolado. São palavras, são testemunhos de quem esteve do outro lado. Não é brincadeira. Então, por favor, aqueles que estão subestimando, achando que não é nada, ou que é pouco, eu desejo ardentemente que não adoeçam. E agora uma comparação importante. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, em 20 dias, o número de mortes por coronavírus já superou o de mortes por influenza, a gripe, em todo o ano passado. Vamos começar mostrando os números de São Paulo. 4 tipos de vírus influenza, incluindo o H1N1, mataram 275 pessoas no ano passado inteiro aqui. O coronavírus bateu esse número no estado ontem e hoje já superou, chegando a 304 mortes. No Rio de Janeiro, as mortes por influenza foram 64 durante 2019. E o coronavírus matou 71 pessoas, de acordo com o último balanço divulgado no estado. A evolução de mortes por coronavírus é mais rápida do que as por influenza, que a gente conhece como gripe. Foi assim a evolução das mortes por todos os vírus do tipo influenza no Brasil no ano passado. A curva subiu com mais força só depois de 130 dias da primeira morte, bem diferente do que aconteceu com o coronavírus, que depois do 10º dia já começou a disparar. A curva de mortalidade do coronavírus tem uma ascensão muito mais rápida. Como eu não conheço a doença, fica muito mais difícil no primeiro momento a gente atenuar a mortalidade. E também não existe a chamada imunidade de rebanho na população.
vacina. É incomparável a dificuldade que a gente tem com o coronavírus com algumas facilidades com influenza, vacina, tratamento, experiências prévias de vacinação, de infecções prévias, tudo isso modula a nossa resposta. E se a medicina já tem respostas, a gente tem que usá-las a nosso favor. A campanha de vacinação contra a gripe é importante, porque quanto menos pessoas infectadas chegarem aos hospitais, menos sobrecarregado fica o nosso sistema de saúde e mais leitos a gente vai ter para tratar os casos graves de Covid-19. Em Goiânia, os trabalhos foram retomados hoje com a chegada de mais doses da vacina contra a gripe. Por lá, ainda falta vacinar 25% do público-alvo, idosos e profissionais da saúde. Sem estoque, Recife suspendeu a campanha desde sábado e 15% do grupo prioritário ainda não foi imunizado. São Paulo segue em campanha e já vacinou 95% dos idosos. Na cidade, o grupo prioritário também inclui as forças de segurança e salvamento. A vacina da gripe protege contra o vírus do tipo influenza, entre eles o H1N1, que também provocou uma pandemia quando surgiu há 11 anos. O vírus continua circulando, mas aí, como muita gente já se infectou e ele sofre só pequenas mutações, você não tem um impacto tão grande como quando ele surge. A gente não sabe com o coronavírus como que vai ser essa evolução. A gente tem que esperar para ver como vão ser as próximas ondas. Agora um registro sobre 3 vítimas do coronavírus: Paulo, Adelita e Viviane. Paulo Fernando Palazzo era médico e tinha 56 anos. Hematologista, chefe do plantão de urgência clínica do pronto-socorro do Hospital São Paulo. Ele também trabalhava no plantão do SAMU, no Tribunal de Contas do município. Adelita Ribeiro da Silva era técnica de enfermagem em Goiânia e tinha 38 anos. Ela trabalhava em laboratórios do SUS e da rede privada e não tinha doença pré-existente. Ela fez parte da campanha de profissionais da saúde, pedindo para que as pessoas fiquem em casa e respeitem o isolamento. E por fim a gente fala da fisioterapeuta Viviane Albuquerque, do Recife, que tinha 33 anos e estava grávida. O bebê foi retirado com vida numa cirurgia de emergência e está internado em estado grave. Agora vamos para os Estados Unidos. Por lá a semana começou com um alerta. O país deve passar pela semana mais difícil por causa do pico de casos de coronavírus. Vamos a Nova York conversar com Jorge Pontual. Boa noite, Pontual. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Pois é, as previsões dizem que nos próximos dias virá o pico dos números de mortes e de casos. O cirurgião geral dos Estados Unidos comparou o que vai acontecer esta semana aos ataques japoneses a Pearl Harbor e aos atentados de 11 de setembro. Mas hoje, para alívio geral, os números foram um pouco melhores que os de ontem. A bolsa chegou a subir, mas o governo insistiu que é muito cedo para relaxar as medidas de distanciamento social e a ordem, na maioria dos estados, para que só funcionem os serviços essenciais. Vai ser assim até o fim do mês. O número de casos nos Estados Unidos já se aproxima dos 370 mil, com quase 11 mil americanos mortos. Nesta terça, o número de mortos aqui no estado de Nova York deve ultrapassar 5 mil. Outras cidades com muitos casos estão na Grande Nova York e também em Detroit e Nova Orleans. Saiu hoje um estudo do governo feito pela Inspetoria Geral do Departamento de Saúde. Foram ouvidos mais de 300 hospitais e todos reclamaram da falta de material. Em alguns faltam até termômetros. O maior problema é que não há kits para teste em número suficiente. Na coletiva de hoje, os repórteres cobraram do presidente Trump uma resposta, mas ele reagiu mal, xingou os repórteres e perguntou quem é que tinha feito esse relatório. Disseram que foi uma funcionária que está há muito tempo no governo. Ah, ele disse, é gente do Obama. Fake news. E agora há pouco, o jornal do New York Times publicou uma reportagem que afirma que Trump recebeu no fim de janeiro um memorando do assessor Peter Navarro, dizendo que o coronavírus poderia matar centenas de milhares de pessoas e causar trilhões de dólares em prejuízo. Muito obrigada, Pontual. Nova York, da qual o Pontual